Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui hoje de assunto muito sério, assunto seríssimo. E para compreender do que eu vou falar, depende muito de que você costuma assistir meus vídeos ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo que você volte um pouco, ver os outros, para você compreender aonde eu quero chegar. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre os sacrifícios, né? Os sacrifícios são gasolina emocional. Então, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Quando você sacrifica a sua vida em função do outro, eu vou deixar os meus sonhos para ele realizar os dele, eu vou deixar as minhas vontades para que ele se fortaleça, não sinta ciúmes, para que eu esteja sempre em casa aguardando, ou deixar de fazer algumas coisas no trabalho para não para não ofender as pessoas, ou às vezes até o patrão se intimida com a própria capacidade de alguns funcionários. Eu já passei por isso. Então, isso não é uma questão assim de deixar de sentir. E não é uma questão de ser frio, né? Ou tornar-se frio. E nem de reprimir emoções, e sim de transcender. E de chegar a um estado assim de consciência onde as emoções já não te arrastam, né? Se o coleguinha emburrou, se o parente emburrou, se o vizinho emburrou, é, nenhuma emoção, né? Se um animal ficou doente, um animal não está bem, né? Ou se um animal morre, né, de soma na sua frente, nenhuma emoção mais te arrasta, onde você pode vê-los sem ser possuído. Quer dizer, você não muda o seu comportamento por eles, por ninguém. E quando você não reage automaticamente, onde sua energia já não pode ser assim colhida, né? Como assim, Maristela? Veja, toda vez que nós reagimos a uma malcriação de alguém, seja verbalmente, seja pela internet, seja no trabalho, né? Seja de alguma forma, quando você reage à malcriação de alguém ou ao apego de alguém, a sua energia está sendo colhida, porque o universo, ele tem essas energias negativas e que alguns chamam de arcondes, né? E eles se alimentam das suas reações, da sua raiva, do seu destempero. E quando você não tem mais essas reações, não tem como colher essa vibração baixa, negativa de você. Então, porque você está quieto e centrado, porque não vibra em picos de intensidade, e esse estado ele é temido por esses arcondes, ele é temido por, por essas energias negativas que comandam também esse universo. E muito, assim, muito pelas entidades que controlam o sistema. Então, tem entidades negativas que controlam esse sistema em que a gente está inserido. Porque uma consciência que não reage, né, uma consciência que não reage,
não se ofende, não sofre desnecessariamente, ou que não busca aprovação, que não deseja reconhecimento, chegou. É muito temida. Quando você chega nesse nível, você é muito temido por esses seres que vibram negativamente no universo, que alimenta da sua negatividade, das suas reações, da sua impulsividade. E, e quando você chegou, você já não reage, você é uma consciência livre. E uma consciência livre não pode ser manipulado por ninguém. Então, ou você não quer falar hoje, ou não pode falar, não tem tempo para ficar no nhenhenhê, às vezes, com algumas pessoas que ficam molando demais nas mensagens pela internet, ou com um coleguinha que tá enchendo muito o saco. Tem uns coleguinhas assim que ficam tão desesperados que você não responde, que ele fica lá, joinha, 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 não sei quantos joinha ele coloca no dia, né? E daqui a pouco ele fala, sai borrado comigo? Por que você não quer falar comigo? Né? Então, essas pessoas têm uma energia muito descontrolada, muito de apego. E esses seres do universo que controlam todo esse sistema aqui, essa matrix, né? Eles se alimentam, né, da energia dessas pessoas. E, e quando você não produz energia emocional descontrolada, então você passa a não ser mais alimento desse sistema. Tudo é projetado para que nunca você chegue nesse ponto, né? Nesse ponto que você não descontrola. A pessoa pode falar o que quiser do lado de lá que você não descontrola, você não responde, você não reage. E seja pela internet, ou seja pessoalmente, seja vizinho, seja coleguinha, seja parente, seja o que for. Quando você chega nesse ponto, você não reage, não se interessa. E para que sempre tenha algo que temer, perseguir, sempre servindo, sofrendo, né? Essas pessoas estão sempre assim. E então essas pessoas estão hipnotizadas por um sistema invisível. Tudo magoa, né? Ai, eu fiz um. Às vezes a pessoa te indicou alguma coisa, falou, olha, aquele lugar fica ali. Aí você, para não dever favor, você vai lá e ainda até paga por esse favor, que é um absurdo, mas você paga. E a pessoa fica ali achando que pode te controlar pro resto da vida, né? E você tem uma consciência livre, você não responde, você sai fora, né? Se for necessário, você bloqueia essa pessoa de todas as formas nas redes sociais, seja quem for, tá? Seja quem for, nem que se for o Papa, seja quem for. E essa pessoa do lado de lá, ela vai espernear. Ela vai espernear porque ela vibra numa frequência muito baixa. E os arcondes, esse sistema, ama, né, essas pessoas descontroladas. E quem são, Maristela? 98%, 99% dessas pessoas no mundo, no universo, são assim. Totalmente descontroladas. Se você não faz o que quer, elas reagem. Se você não dá um jeito de bloquear aquilo, não vão parar. Então, a gente faz o favor ainda de bloquear essas pessoas, porque até as minhas secretárias, a minha equipe, quando trabalha comigo, fala: hoje eu entendo o que você diz, a gente está fazendo favor quando bloqueia, porque essa pessoa não para, ela se perde. E quando você bloqueia, você dá uma chance, né, dela parar para pensar, né? Como ela gruda em situações. E como ela está hipnotizada por um sistema invisível. E que extrai a sua energia inconsciente. E a verdadeira libertação não está em sentir mais, né? Não é assim, eu tenho que sentir mais, não é nisso, mas em sentir sem ser controlado. Sem ser controlado por ninguém, por nenhuma situação. Então, a capacidade de observar as suas emoções sem se deixar arrastar por elas.
deixar a emoção vir, vê-la, você vê ela, você solta sem, sem nenhum apego, né? Sem nenhum drama. E, então, é um exemplo claro disso, é a emoção que você não controla, ela é combustível, e ela é combustível, né? Mas a emoção que atravessa com lucidez é poder interno. Então, quando você atravessa com lucidez qualquer conflito, qualquer situação, por pior que seja, uma doença crônica, uma doença grave, uma crise financeira, uma perda de emprego, seja o que for, quando a sua emoção atravessa com lucidez, você adquiriu poder interno. Mas quando você não controla, ela se torna combustível. E quando chega a esse ponto, esse poder não pode ser colhido e nem transferido. Então, o sistema se perde, começa a saber que eles estão perdendo você, porque você já não serve mais para o sistema, né? Você não serve mais para o sistema. E porque você não está gerando emoção descontrolada. Toda vez que você gera emoção descontrolada, você está alimentando a Matrix, está alimentando esse sistema. E aí, quando você não gera essa emoção descontrolada, você não gera drama, você não gera barulho, não gera ruído, aí você começa aí começa o verdadeiro despertar. E não se trata assim de visões, sonhos lúcidos, canalizações, viagens astrais, não é nada disso. É quando você consegue estar em paz no meio do caos. Tá tendo o maior caos ali na sua vida, nesse momento, e você continua em paz. E aí o sistema vai se perdendo. E quando você consegue ver tudo pegando fogo, e você permanece observando. E não é assim que você se tornou indiferente, é clareza. E você vê tudo como um filme, um cenário que é para te provocar. Para que o sistema quer me provocar, né? É padrão, ele vai dar um jeito assim, quando eu estou em paz, fazer alguma coisa para me tirar fora da minha paz, para me provocar. Por quê? Porque ele se alimenta do meu descontrole. E então, começa a notar como certas situações se repetem, né? Quando você está em paz, você começa a perceber como certas situações se repetem, conflitos, certas pessoas assim repetindo os mesmos dramas, né? Se você deixou de responder 2 dias para a pessoa começa a fazer um drama, e aí você deixou de responder para tal outra pessoa, a pessoa está fazendo um drama. Você vai vendo como os padrões se repetem e como o sistema se diverte, porque é alimento, é banquete, né? De primeira, é banquete, né? Para eles. E entende que você não é o problema, você é o alvo. Você é o alvo, né? Não necessariamente você está sendo algum problema em todo esse caos que está acontecendo, mas você é o alvo. E quanto mais drama você faz, quanto mais apego, quanto mais controlador você mais energia você gera para eles, mais atraente você se torna para o sistema. Nossa, essa aqui é facinho. É só não fazer o que ela quer, que ela descontrola. E então, sabe, um exemplo claro aqui,
Podemos dar inúmeros, mas um exemplo claro aqui agora que vem é o obeso, né? O obeso é uma pessoa extremamente carente, né? Como ele é carente, ele quer controlar todo mundo. Se você é coleguinha, ele quer controlar você. Se você é filho, você tá porco, porque perdido, que ele ou ela vai tentar te controlar o tempo todo, porque ele é carente. Então ele quer o tempo todo, todo mundo no seu controle. Quando ela perde o controle, ela ou ele desespera. E o sistema entra, é o banquete dele, um banquete de luxo. E quanto mais você acha que você é espiritual, eu vou agora no centro espírita com meu filho. Agora eu vou no terreiro com meu filho. Agora eu vou na igreja evangélica com meu companheiro. Ou seja o que for, tá? Quanto mais você se acha espiritual, sem consciência real, mais absorto por uma crença, né? Você tá. Agora novos mestres, você se torna um manjar, sabe? Manjar dos deuses. Você se torna um manjar dos deuses para o sistema, né? Para a Matrix. O objetivo de que você não pare, não descubra que a verdadeira libertação não está em sentir mais, mas sentir sem ser controlado, né? Não se deixar ser controlado por ninguém, nem seitas, nem igrejas, nem políticas, não ser controlado por ninguém. Então, eles te utilizam porque você acredita que está se elevando. Agora eu sou obreira de tal igreja. Eu faço faxina no terreiro, né? Eu faço todas as regras certinhas lá no budismo. Então, quando você acredita mesmo que você está se elevando, mas só está refinando o seu sabor, né? Então, Maristela, então qual é a saída? Deter o jogo emocional, deter o domínio sobre você e tornar-se um canal limpo, né? Ser silencioso, tornar-se alguém que não precisa reagir, tornar-se alguém que não precisa se defender. O fulaninho falou mal de mim, não se defenda. Mas você foi uma irmã, não se defenda. Você pode ver que com o tempo, você vê que essas pessoas que perdem muito tempo de ficar falando da vida dos outros, julgando os outros, você foi e ela ficou, né? Você tem saúde mental, física, ela não tem, né? Ou ela ou ele não tem. Então, não se importe. Eu nunca me importei. E você vê assim que jogo vídeos aqui, mesmo ter trabalhado o dia todo, cansado, eu jogo os meus vídeos, sempre fazendo o meu melhor. E tem gente que não se interessa para abrir um vídeo, para ver, ou ver não sei quantas vezes não tem coragem de curtir para chegar até uma outra pessoa que necessita ouvir esse vídeo, né? Mas está lá na mensagem pedindo dinheiro, pedindo terapia de graça, né? E eu não respondo, e eu não reajo. É como se a pessoa fosse invisível, porque não tem merecimento. Por que eu vou me desgastar com uma pessoa que nunca vê um vídeo, nunca curte, nunca comenta nada, mas na hora de explorar você, ela tá bem acordadinha, aí ela lembra, né? Não se deixe ser controlado por ninguém. E a pessoa se mostra quem ela é. Então, torne-se alguém que não precisa reagir, que não precisa se defender. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Quem tem maturidade emocional é neutro, né? Eu vou responder
uma pessoa que se dá o respeito, uma pessoa que está andando ali junto comigo, né? A coleguinha fala, eu gosto de você, mas gosta de mim? Mas você nunca curtiu um vídeo meu, você nunca curtiu uma mensagem, você nunca comenta nada, se comentar é para fazer maldade. Então como você gosta? Gosta do quê? Do que eu proporciono? Então eu vou ficar mais no meu canto, né? Não se deixar controlar por ninguém. E isso não é frieza, é maturidade espiritual, soberania energética. Quando você é livre, você não produz nada para ninguém. Então, essa menina aqui nunca me assistiu nenhum vídeo, nunca curtiu, mas ela está pedindo, eu lá atrás empreguei ela numa instituição, numa organização, numa empresa. Se eu ficar com receio da reação dela, eu já estou produzindo energia negativa para o sistema. Mas como eu não produzo nada para ninguém, eu fico neutra. Eles vão se cansando de mim, né? Não só o sistema, como as pessoas humanas também vão se cansando, vão se distanciando. E não precisa fazer catarse, né? Vou lá no meio do mato gritar. Não há necessidade, né? Porque nesse estado, ninguém o toca, ninguém o usa. Pode acreditar, ninguém o toca, ninguém o usa, né? E a gente sempre tem que lembrar assim, que todo imbecil, ele vive no excesso, né? Então, quando o seu vizinho coloca a música, quanto mais alto ele coloca, mais ele está mostrando a imbecilidade dele. Porque uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela jamais vai fazer um negócio desse, porque ela sabe que o vizinho está ouvindo, o outro de lá está ouvindo, o de cá está ouvindo, da frente ou de trás. Ela não perturba as pessoas quando ela tem maturidade espiritual, mas quando ele é imbecil, né? Não tem maturidade emocional, espiritual, ele é imbecil, mais alto ele põe o barulho, mais ruído ele faz, né? Ele não tem respeito pelo próximo. E porque é um vazio que chega a enferrujar ele por dentro, né? Então ele quer destruir os que estão à volta, né? Fique amargurados aí comigo, né? Suporte a minha imbecilidade, porque agora quando você assim coloca no lugar com classe, né? Você vai chamar a polícia de acordo com aquilo que ele está fazendo, coloca no lugar com classe, e você não berrou, você não gritou, você não esperneou, você colocou com classe. É porque você já não vibra mais em frequência de vítima. E porque não está presa no jogo, ou preso no jogo. De sentir para servir. Não, eu não sinto nada. Eu não sirvo pessoas que não me respeitam. E quando chega nesse estado vibracional, a roda de Sansara, que muita gente já ouviu, né? Você morre, reencarna, você morre, reencarna. Morre. A roda de Sansara deixa de girar para você. O despertar é sair do mapa. Você sai do mapa. E isso só se consegue quando se compreende como se fabricam essas rotas. É como o GPS, né? Esse dia a gente estava indo, eu e meus filhos, para o cartório, mas o sócio dele estavam assinando um contrato, para assinar um contrato. Então, eu disse assim para o meu filho, estava na caminhonete com o meu filho estava na outra com o sócio dele. Eu disse, meu filho, pode ir reto, filho, depois de tal lugar, você passa mais 2 quarteirões certinho, que um não vai poder, o outro já pode. É nesse que você vai subir 4 para cima, é o cartório, bem na esquina, lindo, maravilhoso, novo que fizeram. E ele falou, vou pelo GPS. E eu fiquei quieta, o GPS fez ele dar uma volta tremenda, chegou.
mas deu uma volta muito maior, né? Porque o GPS ele está no sistema e eu estava simplificando, mas a pessoa quando ela chega que ela vai até entender, né, que eu estava certa e que o GPS fez ele dar muito mais volta, né? Mas é difícil a pessoa admitir, mas ele vai aprendendo que ele está dentro do sistema, né? E então quando você não tá, né? Você não tem essa frequência de vítima, né? Agora, eu sou vítima, ele não me ouviu. Claro que não. Se ele não aprendeu de um jeito, ele vai aprender de outro, porque porque eu não estou presa no jogo e de sentir para servir. Quando chega nesse estado vibracional, a roda samsara vai parar. Né? Então, você desperta quando você sai do mapa, você sai da necessidade do GPS. Você pode até usar ele, mas depois o resto, se você tiver com alguém que já sabe onde que é, o que lembra, que encurta o caminho, aprende a sair do mapa. E isso só se consegue quando se compreende como se fabricam essas rodas. Então, nós estamos assim, no videogame de mundo aberto. Eu já fiz um vídeo lá atrás sobre isso, bem feitinho, falando bastante sobre isso, que é um videogame aberto. E pode assim parecer fazer o que você pode fazer o que quiser, quando tudo ocorre dentro do mesmo código, né? Todos os caminhos estão assim conectados com entidades, né? Então ali, se eu sou vazia, se eu me sinto menor, tá vendo? Eu não falei para você, olha, agora olhe para trás, aquela rua que eu falei subindo, dava certo? Não, chegamos do mesmo jeito. Da próxima vez, quem sabe ele vai por esse caminho, né? Quem lida muito com o negócio sempre está precisando de estar indo no cartório fazer registro ou assinar contratos, né? Então, você vai ver que todos os caminhos estão conectados com a entidade. Quer dizer, naquele momento podia ter dado confusão. E claro que não. E porque você é forte, você não se importa, você de alguma forma mostrou que você tinha razão. E o que o sistema mais teme é que você perceba isso e pare de caminhar. E se começa a se desviar do drama, como eu não fiz drama, não fiz conflito, eles vão me redirecionar e me empurrar para que eu cruze ali naquele mesmo dia com alguém, tudo com um só objetivo, que eu continue produzindo energia, que eu não pare, né? Energia negativa, não vai ficar triste, né? E a sincronicidade é a ferramenta mais sofisticada do sistema, né? Nossa, olha que sincronia, eu fui aqui, conheci fulano, depois fui no ciclano, depois eu vi Beltrano. Não, a sincronicidade ela é assim a ferramenta mais sofisticada do sistema deles, né? Desses arcondes. E fazem você ver números repetidos. Eu já fiz 2 vídeos lá atrás sobre isso. E é claro que a pessoa não quer admitir. Não, Maristela, você deve estar mentindo, louca, não despertou 11, 11, 12, 12, agora abriu um portal 13, 13. Abriu nada. É eles que fazem isso, né? Está vendo muito número repetitivo? Fica alerta, você está repetindo muito a mesma coisa, muito mesmo erro. Te cruzam com alguém que lhe diz assim exatamente o que você está precisando ouvir, ou alguns sinais, e você acredita que nossa, é um guia divino, né? O sistema até tolera que você desperte, até certo ponto.
assim, que tudo é uma ilusão, tipo assim, que os governos mentem, que os pastores ali mentem e estão ali manobrando você para você dar tudo que você tem e eles estão tendo tudo, né? Mas eles não estão nem aí que o outro está enricando. Mas ele está deixando um monte de ovelhinha triste, sem nada, sofrendo. Eles se alimentam, né? Ah, tô com raiva porque agora eu tô percebendo que o pastor só me explora. Agora quando? Depois de 30, 40 anos? Então imagine quanto alimento você foi para o sistema. Ele tá pouco se importando que um só tá ricando nas suas costas ou na costa de um monte de ovelhinhas, né? Ou vice-versa, a política. Ó, pode até deixar você praticar, assim, meditação, usar cristais, fazer jejum e falar de dimensões superiores. Tem um monte de gente fazendo isso na internet, né? Por quê? Por enquanto você segue dentro de uma linha temporal, né? Porque a pessoa às vezes está falando até uma coisa, está batendo com o vídeo que eu estou falando aqui, mas daqui a pouco ele vai dizer assim, ou ela vai dizer assim, ah, e tal dia agora, de abril, ou até o final de abril, ao início de maio, vai ter 3 dias de escuridão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai vir uma outra pandemia. Eles estão colocando negatividade na sua cabeça, eles trabalham para o sistema, né? Para o governo oculto. E esse seu medo está alimentando esse sistema, né? Então, para pensar quem é que você está ouvindo. Porque essa pessoa já colocou tantas datas e nada aconteceu. Agora ele começa assim, ai, não vou colocar data, mas perto disso, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser daqui 2 anos. Que coisa linda, né? E você tá lá seguindo e acreditando, né? É seguidor, e até paga, né? Até paga para participar de algumas coisas. E o sistema adora, né? Porque ele vai tendo um monte de clientes, um monte de pacientes e um monte de gente ali dependendo dele, quando ele devia libertar essas pessoas. E então, você continua emitindo frequência, né? E o que não pode lhe permitir é que você se torne neutro, né? O que o sistema tem medo é que você se torne neutro, né? Elogiou, não elogiou, gostou, não gostou, viu o vídeo, não viu, falou comigo, não falou, ficou se impondo, eu pego e quando tá enchendo o saco demais eu vou lá e bloqueio, né? Ou você acabou de adicionar um coleguinha, você até já curtiu algumas coisas dele por educação, ele em vez de fazer o mesmo, ele vai lá encher o saco na mensagem, né? Porque é o sistema. Sou macho. Eu sou macho. Eu posso dar em cima de você. Que coisa linda, né? Ou ele faz coisa pior. Ele faz ligação de vídeo, né? Coitadinho. Bloqueio na hora. Ele vai entrar com um perfil falso, logo eu vou perceber e vou bloquear. Porque eu não faço parte do sistema, coleguinha, né? Eu sou neutra. E então você deixa assim de fazer escolhas, né? E, e não porque você está assim perdido, mas porque viu a estrutura de tudo, né? Tá sacando a estrutura de tudo. E porque entendeu que tudo que você escolhe dentro do sistema é seguir jogando, né? Agora vai mudar de jogo? Tava jogando dama, agora nós vamos jogar futebol? Vamos jogar basquete? Mas você continua jogando. Então, não reage, não deseja, não planeja, não tema. Simplesmente se torne uma presença pura, né? Simplesmente se torne uma presença pura. E quando chega nesse estado, e se chegar, as linhas temporais se colapsam,
né? Não há mais rotas. E nesse vazio que nasce a verdadeira liberdade. Você é neutro. Ninguém mais mexe com você. Cada escolha tem um custo vibracional. Ah, eu escolho agora ir com esse coleguinha, escolho agora ficar com esse companheiro, escolho agora seguir esse caminho. Tem um custo vibracional. Cada vez que você decide algo com apego emocional, mesmo sendo uma decisão boa, presta atenção, mesmo sendo uma decisão boa, está girando, você está gerando, você está gerando uma ancoragem e uma energia. Você está gerando uma energia, está gerando uma ancoragem. Essa energia se converte em controle. Novo código, você está dentro do sistema novamente. É como que se entregara um novo caminho e esse caminho já está dentro do mapa, coleguinha. Né? Porque você escolheu. A gente tem que aprender a observar. Ser neutro, só observa. Quando você se torna neutro, você só observa, tudo vem tão fácil no seu caminho. Eu vivo exatamente assim, tudo vem tão fácil. Né? E todo aquele que tentou manipular, conflitar, ele não só sai, como ele sai rastejando no chão e lambendo, né? Isso eu mostro a todo momento aqui para os meus filhos, né? Como vale a pena você ser neutro. E o problema é você acreditar que você está despertando a questão do GPS, lembra lá, despertando, quando na realidade você está voltando ao circuito, né? Você está voltando ao circuito. E novas rotas, novas perdas, doenças, dessas pessoas que estão sempre lá, ai, eu perdi financeiramente novamente, perdi o emprego, ai, eu tô depressivo porque eu tô muito doente, ai, agora eu tô com mais uma doença, né? Novas rotas. Quando na realidade você está sempre só voltando ao circuito, está sempre com a mesma coisa, sempre com a mesma reclamação. Mas há uma fenda, há uma possibilidade, uma fresta na estrutura, quando você deixa de viver esperando resultados. Né? Vou lá falar com o fulano, olha, para mim tem que ser assim. Né? Se não for assim, nós vamos parar por aqui esse negócio. Ele acha que eu estou jogando. Quando ele volta a falar, eu já estou em outra rota. O que eu queria aqui veio 4 vezes mais aqui. Porque eu fico neutra. Eu não esperava mais resultado. Eu nem esperava que ele fosse ligar novamente. Então, aprenda a ser neutro. É aí que as coisas vêm aqui na sua mão, né? Porque eu não espero resultados. Eu não se identifico com nenhuma narrativa. Ai, fulana falou aquilo, falou que vai ter 3 de escuridão, falou que agora vai ter enchente não sei aonde. Ela falou baseado em quê, irmãozinho? Baseado em quê? Porque se realmente ela fosse vidente e fosse superior, ela nem estava aqui, né? Então ela só está colocando medo em milhões e milhões de pessoas que a assistem ou que o assistem. E a vida dessas pessoas sempre são prejudicadas em algum momento, né? E quando você não se identifica com nenhuma narrativa, aí sai da rota, você desconecta. Tudo começa a cambalear, então, né? Tudo começa a cambalear. E as pessoas se afastam, né? Eu percebo assim que as pessoas se afastam, né? Eu não posso. Quando a pessoa fica me enchendo muito o saco com figurinha, eu ligo. Fala. Quer falar o quê? Né? Ah, não quer falar? Então eu vou falar dos meus problemas. Se eu não tiver, eu invento, né? E a pessoa se afasta. Ela não vai poder, né? Os ciclos mudam.
as oportunidades desaparecem e tudo parece colapsar. O sistema tenta de tudo para te puxar novamente para o jogo. Vem cá, Maristela, volta para o jogo. Ele não pode viver sem a minha energia ou sem a sua energia. E se você não participa, você está se reconfigurando, né? Então, meu aparelho esses dias aqui parou que conecta as câmeras, parou. Primeiro ele parou o HD, depois ele acabou parando as câmeras. E aí meu filho já veio, já modificou tudo. Não foi fácil para achar onde estava o defeito, mas o jardineiro falou, não, já que não está funcionando, desliga, não fica gastando à toa. Ele acabou reconfigurando, porque ele ficou um tempo neutro. Ele reconfigurou sozinho. Mas como eu tinha receio que alguma coisa voltasse, eu pedi para meu filho colocasse, né, tudo novo. E assim mesmo estava dando problema, ele colocou tudo novo e estava dando problema na não sei dizer o nome direitinho lá, numa espécie de, não é bateria, num negócio que liga ali, né? E foi, e quando ele media, dava que estava certo. Só depois que ele tirou, que ele foi medir a parte, que ele foi ver que realmente não estava, né? Então o sistema faz tudo para ele enfesar e falar, chega, eu não vou fazer mais isso aqui não dá certo. E ele se manteve neutro, né? E eu não estava perto, eu estava lá para baixo, como eu tinha dormido pouco, muito pouco, na noite anterior, só 4 horas, mesmo ele falando comigo tudo que ele tinha feito, com o sócio e as dificuldades, eu não conseguia nem ouvir, porque eu estava com muito sono, ele percebeu e deixou para falar no dia seguinte. Então, quando nós somos neutros, a gente nem participa daquela situação, só vê o resultado que foi bom, né? Então, muda muito a vida da gente. E então, o sistema tenta de tudo para te puxar novamente para o jogo. E ele não pode viver sem a sua energia. E se você não participa, você está se reconfigurando. Que eu acabei de falar agora sobre o aparelho. Tentando sair do tabuleiro. Então, aí vem a parte mais brutal, né? Você está escapando, né? O sistema, ele está lá em cima de você. Você está escapando, Maristela, né? Então, ele oferece o caminho do solitário. E eu já passei por isso também, né? Não só passei, como passo o meu caminho solitário. E, embora pareça diferente, é outra armadilha. Tem muita gente que não consegue passar por esse caminho solitário. Eu tenho parentes que faleceram, né? Porque aí vem a pandemia, você está esgotada de viver solitária, ou você entra no carro com um que tá com a Covid, né? Que está lá com a pandemia, com a Covid. Ele sai e você morre, você é entubada, porque você está esgotado nesse caminho da solidão. Não conseguiu entrar na solitude, ficou na solidão. Então, ele oferece esse caminho, porque ele sabe que ele vai te pegar por aí. E, embora pareça diferente, é outra armadilha. Só que é mais sutil. É uma armadilha sutil, né? É elitista, né? É uma armadilha meia assim, sabe? Luxuosa, vazia. E continua na história, e enquanto houver história, a energia emocional, a pessoa começa, ai, perdi o marido, ai, eu tô sem as filhas casaram, ai, não sei o que, e aí qualquer coisa fica doente, pá, né? E mata a pessoa, quando não deixa ela perturbada, né? E então, como se sair de todas as linhas, Maristela, né? Não há mais linhas que te contenham quando não há mais você. Não há mais você e sem você. Então, aí eu preciso ficar famosa. Aí eu preciso pisar na minha irmãzinha, porque ela estudou ou não. Eu preciso falar mal dela. Não, quando você não precisa fazer mais nada.
quando você não precisa mais ser nem você. Você fica tão neutro que não há jogo, não há armadilha. Aí é livre. Não há boas-vindas, né, para o sistema, porque é o esquecimento total do eu, né? Do eu. Abismo final de tudo que você acredita e acreditava ser, né? Porque tudo que alguma vez você experimentou se dissolve. Por isso que quase ninguém chega, né? Quase ninguém chega. Não por falta de capacidade, porque a maioria não está disposto a largar tudo, né? Isso algumas pessoas na internet que se dizem arcturianos, né? Já comento sobre isso, que você só se livra de tudo que pode vir a acontecer nessa transmutação toda do planeta, que será em 2026, finalzinho para 2027, isso vai ser mais ou menos um pouco antes, um pouco depois, mas eu acho que é bem aí nessa virada, que vão esclarecer muitas coisas no planeta, né? Então, eles dizem assim, você só consegue o melhor se você desapegar. Desapegar do filho, do cachorro, do seu dinheiro, da sua casa, do seu luxo, do seu iate. Desapego. E as pessoas não conseguem, né? Se o coleguinha ele apega tanto em você que ele não para de mandar mensagem para você enquanto você não responde, imagina o nível do apego. Aí vai justificar o excesso dela, a obesidade. Ou a pessoa que tem tatuagem da cabeça aos pés. É claro que essa pessoa serve o sistema. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? Além da tinta provocar um câncer. E você pode ver que muitas pessoas que estão tendo câncer, todas são tatuadas, né? Então, não é por falta de capacidade, mas porque a maioria não está disposta a largar tudo, né? Porque tudo desaparece quando você se torna neutro. E isso é o que mais aterroriza. E a saída real exige renúncia, né? Renúncia. Eu não vou responder, não vou ser mal criada para aquela irmãzinha, para aquela pessoa, para aquele vizinho, para aquele fulano, para aquele patrão, né? Você renuncia a tudo, inclusive ao desejo de ser lembrado, né? Muita gente dessoma, mas será que eu vou ser lembrado? Para quê? Né? Se todo mundo aqui é morto, para quê? Lembrado por mortos? Né? Só há silêncio, é um silêncio tão absorto, absoluto, que parece até hostil. Um vazio que não fala, né? Você tem que ser muito forte para viver realmente sozinho. Um vazio que não fala. Muitos que tiveram perto desse limiar descreve como um terror. Não é medo de morrer, é medo de sumir, né? De deixar de ser, deixar de sentir, deixar de ter um rosto. E nessa vertigem, muitas almas retrocedem, né? Muitas almas retrocedem. E as poucas que cruzam não voltam. Não voltam, coleguinha. Então, presta atenção, né? Acho que vai indo para uns 2 meses, mais ou menos, que um cunhado meu faleceu aos 70 anos bem dizer, era alcoólatra mesmo. E fumava muito, né? Usava muito tabaco. Tabaco e álcool, álcool e tabaco. É claro que uma pessoa dessa destrói todo o organismo, e principalmente o pulmão. Essas pessoas todas vão ter problemas quando chegam perto de 64 anos, 64 anos, aos 70, dificilmente eles passam, porque vai faltando o ar, não vai tendo mais pulmão, além de ter prejudicado todo o resto do seu organismo, né?
E eu já tinha uma irmã mais velha também falecida, daquela forma que eu já expliquei aqui já hoje, né? A pessoa, ela tá triste porque morreu o marido, porque não sei o quê, então eu não quero ficar sozinha. Então entra no carro, que um tá lá com uma doença contagiosa, ela pega, o outro vai sarar e ela morre. Então, engraçado que eu não estava pensando, eu não estava falando com eles, né? Que eu sou de uma outra cidade, e sonhei com ele. A minha irmã já tinha morrido, falecido já, acho que 1 ano e meio mais ou menos para mais, e ele faleceu agora em fevereiro. Então, mas eu não sabia. E eu sonhei com os dois. Ela, no sonho, ela estava numa esquina movimentada, com muitas pessoas, totalmente absorta, perdida. E ele numa moto assim que como se ele já tivesse essa moto no passado, uma moto assim bem caindo aos pedaços. Aí ele falou: "Senta aqui, vou te dar uma carona, mas aonde você quer que eu vá com você? Por que você vendeu seu carro, né? Que ele tinha aquele carrinho bonitinho, Fiat branco que saiu agora. Por que que você vendeu seu carro? Quer dizer, o seu veículo é seu corpo, né? Por que que você não está mais com o seu carro? Ou é que você não está mais com o seu veículo físico?" E ele diz assim: "Eu destruí tudo ele, né? Eu destruí tudo ele. Não dava mais para continuar. Então agora eu estou assim, ó, né? Andando desse jeito, que essa motinha aqui caindo aos pedaços foi o que me sobrou, o que sobrou de mim, né?" E eu olhei ali para minha irmã, ali também, perdida na esquina. Então, vê, se a gente. E eu não sabia de nada, né? Depois de um dia, dois no máximo, que eu fui abrir o Facebook e fui saber que ele tinha falecido também. Então, meu amor, eu que tento explicar para vocês o seguinte, né? Que quando a gente morre, morreu, acabou, né? Ou morre, né? Sofrendo. Ai, tô sofrendo porque fui traído. Tô sofrendo porque a minha esposa não é do jeito que eu quero. Tô sofrendo porque agora ela foi trabalhar e eu não queria que ela trabalhasse. Eu tô sofrendo porque ela não vai ali que eu quero que ela vá comigo. Quando você tá sofrendo sempre, seja ele ou seja a minha irmã ali, tá sofrendo sempre por algum motivo, né? Porque as pessoas que mais sofrem, elas querem controlar, são excessivas, né? O outro vai estar obeso, vai estar diabético, o outro vai estar alcoolizado, pelo tabaco também. Então, o que acontece? São pessoas excessivas. Então, elas servem o sistema, elas alimentam os arcontes, e dá nisso, morre e fica atordoado pro lado de lá. E os arcontes se diverte, porque ele cansa tanto de sofrer ali, perdido, que ele vai pedir para reencarnar de novo na roda de Sansara, tanto um como o outro, né? E sofre mais do que uma pessoa que já tem consciência de algumas coisas, né? Que é neutro. Não é nem tanto ter consciência, é neutro. O que é ser neutro? Eu não sofro mais por ninguém. A partir de hoje, eu não sofro mais por ninguém. Se eu tô doente, meu marido foi pra farra, vai com Deus, querido. Hoje sou eu, amanhã vai ser você. E nem preciso responder isso. Eu preciso ser neutra. Eu não tô grudada nele, tá grudada em mim. Não é aquela história de que todos somos um. Acorda, não somos nada. Não vamos voltar para casa, não somos nada. Nós vamos dissolver no universo, né? Porque somos deuses, né? Não espera que Deus vai aparecer na sua frente. Quem tem uma EQM, experiência de quase morte. Eu vi Jesus, vi Deus, viu nada, uma luz que vai cegar o olho, não tem frequência para isso. São as entidades do sistema ali, ó, eu sou aqui sua família, e às vezes nem é. Ele pega o formato, ele tem toda o seu registro, como a gente tem dos pacientes aqui guardado. Então, a pessoa tem medo de deixar de ser, né? E nessa vertigem, muitas almas retrocedem. E as poucas que cruzam não voltam. Então, as que realmente cruzaram, conseguiram ser neutras,
conseguiram realmente se dissolver, ela não vai aparecer no sonho para mim. Ela não vai canalizar nada para mim. Ela não vai passar mensagem. Então, cuidado com essas mensagens que vocês recebem. Cuidado, né? É o sistema. O sistema, os arcondes, tudo armado. Uma rota toda armada para você se comover, porque quando você se comove, está sendo alimento para eles também, né? E então eles não reencarnam, não canalizam, não iluminam e não guiam ninguém, né? Então imagina assim que os que realmente entenderam que são deuses, eles não estão fazendo isso. Então cuidado de quem você está recebendo mensagem, cuidado, né? Porque não diz assim que tem muitos aí que estão enganando as pessoas, né? Maldito homem que acredita no homem. Então cuidado em quem você está acreditando, né? E porque não resta ninguém, porque essa é a libertação final, a fusão com o incognoscível, um retorno ao campo primordial. Então, quando você está o retorno com o campo primordial, você dissolve, você não tem casa para voltar, porque esse Deus primordial, ele é dissolvido. Ele é dissolvido. De jeito que eu pego aqui no meu mouse, no meu abajur, no meu computador, na cadeira que eu sento, nas pessoas que eu converso, né? Será que eu entendo? Eu entendo que nós precisamos ser neutros? Neutros? Então, nós vamos, assim, entender que do lugar do qual nunca saímos realmente, né? Simplesmente nós já não somos nada, nós passamos a não ser nada. E tampouco é tudo. Perceba, a verdade é mais radical. Não, você não volta para casa, coleguinha. Você não volta para casa. Não volta. Descobre que nunca houve uma casa, nunca houve um você, nunca houve um eu, né? Que precisasse lembrar de nada. Só uma ilusão, só um jogo trágico. Nós estamos aqui jogando um jogo trágico. Quando você sai do jogo, dessa roda samsara, não encontra respostas porque não precisa delas mais. A necessidade de saber também desaparece. Porque você dissolveu, você é Deus. Porque tudo isso se oculta, porque se soubesse que o verdadeiro final é a dissolução, quem quereria buscar? A resposta é brutal. Quase ninguém. Por isso o sistema te sustenta, porque te dá algo que você te agarrar. Ai, você tá ali, né, querendo pegar um caminho que eu não quero, não tá sendo mais sofrimento para mim. Deixa eu pôr esse homem no seu caminho. Deixa eu fazer esse filho não fazer o caminho mais fácil. Deixa fulano errar no tempero, né? Qualquer besteira, né? Para que você comece a se agarrar em algo e te oferece versões agradáveis à eternidade, né? Como os pastores, vai morrer, vai lá para os braços de Jesus e Deus, de quem você quiser acreditar, né? Então, por isso, quem realmente chega até o final não conta, não retorna e não se manifesta. Não aparece em sonhos, por isso meu cunhado apareceu. Por quê? Ele não foi até o final, né? Não conseguiu se dissolver. Então ele vai voltar para a roda samsara. Minha irmã também. Então não aparecem sonhos e nem canalizações, porque já não há quem o faça. Dissolveu, né? E foram-se completamente. E nesse ir-se está a libertação que tanto as pessoas temem. Estar pronto para desaparecer. Você está pronto para desaparecer por completo? Para parar de evoluir, de aprender, de curar, ensinar, de ser, porque só então, quando não quer ser nada,
começa a tocar a borda do não ser. E essa borda é o limiar. O ponto, esse é o ponto. Esta é a saída. Coleguinha, desapegue do outro, de tudo. Porque nós não vamos voltar para casa, né? Jesus mesmo disse quando esteve aqui na terra: vós sois deuses, farão coisas melhores que eu. Aprenda, quando você dissolve, você se torna neutro. Ninguém mais gruda em você. Ninguém mais pode com você. Ninguém mais tira você do seu centro, da sua neutralidade. Aí viver sozinho, tá acompanhado hoje de algumas pessoas, tá acompanhado amanhã dos filhos, da família, tudo, tudo é mais fácil dar certo porque o sistema não pode mais com você. Você se tornou neutro, desapegado. Gratidão, amor sempre.